de 40%. Em 2003, chegava a 44%. De 2003 para cá, vocês se ouviram um investimento. O que optou-se pela regularidade das chuvas nesses últimos 10 anos, que o sistema produziu mais água, foi uma decisão econômica que não tem. O sistema está produzindo mais água, injeta água mais barata do que procurar vazamento para a rede. Isso foi uma decisão não técnica, sim de fora econômico. Em situações de normalidade, é mais barato. Naquele que Macapá, 76% da razão colocada na rede é perdida por vazamento. Nós estamos falando de uma região norte que tem mudança de água. Uma região que está em estresse hídrico não é um uso ou não é uma solução adequada justamente porque está pretendendo hoje na seca, você tem água suficiente para atender a demanda e muito menos para ser perdido. O pouco que tem que ser perdido na rede supera 40% na curva. Esse é o grande erro. E um outro erro que está perguntado aqui, que eu também acho, na nossa região, nós não podemos nos dar ao luxo de utilizar o curso d'água para diluição de esgotos, como prevê nossa legislação, que um dos usos da água é a diluição de esgoto. Uma região de estresse hídrico, você coloca ou compromete a disponibilidade, não por quantidade, mas por qualidade. Por exemplo, o Tietê, no Parque de São Paulo, uma vazão no período seco de 60 metros cúbicos por segundo, não pode ser utilizado por causa da sua degradação. Ele é classificado, a pior classe é 4, e dele deve ser 15, né? Não permite. Então, se por um acaso nós tivéssemos tratado todo o efluente antes da emissão do curso d'água, nós teríamos um Tietê para utilizar a água. Então, nós temos indisponibilidade hídrica, não por quantidade, mas por qualidade. Então, isso também limita. Então, não é uso inteligente de usar a diluição de esgoto para a nossa região de carência de água. Poderia usar sim no Amazonas, por exemplo, de esgoto, porque o volume é tão grande que não impactaria, mas na nossa região. E como o curso d'água é classe 4, é permitido jogar efluente ou esgoto in natura. Não precisa de tratamento, porque já é classe 4 não degradado. Então, isso dificulta muito a recuperação do recurso hídrico. Você teria que obrigar ao lançamento de uma classe melhor do que o rio, porque assim você possibilita uma recuperação gradual no rio e não manter uma situação. Então, talvez na legislação tentar mudar isso, de tentar recuperar a qualidade, impedindo que se jogue esgoto in natura. E desperdício agora tem que achar o culpado, né? Então, a sociedade não reclama, ela vai ser culpada de tudo. Não é culpa da sociedade, nós somos simplesmente agentes passivos dessa história toda. É político, né? Não foi técnico, tecnicamente já tinha relatório, já pesado, você conhece, é político. E eu procuro ficar mais na minha área técnica, porque eu não gosto, não aceito convite de partido, tanto quando é na universidade, ou mesmo na Assembleia, eu pareço, eu não sou filiado a partido nenhum e procuro evitar essa relação. Mas é realmente político. Qualquer organização, mesmo que não seja partidária, é político. Então nós temos sim que exercer a nossa cidadania política, mas não significa que vai ser político partidário. E o Ministério Público, ele também atua, ele tem os filhos a serem seguidos, né? Então o Ministério Público já entrou com ações na Justiça, mas depende, né, de onde vai passar e que mesa vai ficar, porque a vez vai ficar privado. Mas pelo menos o GAEMA de Campinas está procurando trabalhar no Ministério Público Federal também em São Paulo, também procurando pelas vias que eles podem, né, recuperar. E a articulação com os dois. Da maneira que vocês conseguirem responder todos. Então, nós estamos falando da professora de informação. No estado de São Paulo é 20%, 42%. Na região metropolitana, na zona do UTT, em termos de outorga, é 0,9%. Mas da Cantareira, quanto da Cantareira? Não, eu estou no CJ, estou fazendo a região metropolitana, UTT. Você pega a macrometrópole, que engloba São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada, ela é de 20%. E a CJ, o Piracicaba, já tem um uso mais agrícola também. Qual a fonte desses dados? Cada um é de um lugar. Quando você trabalha no estado de São Paulo e Alto Tietê, os melhores dados estão disponíveis na internet e chamam relatórios de situação de bacia, das bacias.
Mas é feito por quem? Por que órgão? Ele é feito pelo DAE, pela própria secretaria. Dentro do Sistema de Registros Físicos, ele tem um site que se chama Sistema Integrado de Informações de Registros. Ah, mas se é do DAE, eu não sei se dá para confiar. Eles não têm nem fiscal para olhar? Não, ó, eles são assim, as agências, os comitês, eles têm que fazer relatório de situação. Então eles utilizam dados do DAE quando eles querem... Sim, mas o DAE não dá para confiar, não adianta nada pegar dados. Não, ele é o regulador, então ele é o regulador, mas ele é desregulado, ele não tem controle. Sim, os dados não são bons, mas é que deles adianta? O regulador é a agência, o DAE é órgão de fiscalização. Não, o DAE, ele é A gente precisa dos dados, eu acho que... Aí, ó, órgão deputada, a gente de precisa quantidade. desses dados aí, certinho, tudo na internet, tá aqui, ó, esse é o dado verdadeiro. Agora, essa coisa aqui, mais ou menos, de DAE... São os estudos também, Mas feitos daí, pela né? secretaria, que são estudos de demanda. É DAE, Eu quero não dizer dá o pra seguinte, confiar. olha, pessoal, tem uma questão aí que é a questão da transparência, né? É. Certas informações, Isso mais ou das menos informações e da Tenta transparência. mudar. Na audiência pública que nós realizamos na Assembleia Legislativa, alguns dias atrás, nós tivemos a presença de muitos funcionários e engenheiros da Sabesp. Muitos participaram em off, não quiseram se expor, né, porque alegaram que seriam demitidos, exonerados e perseguidos, porque é um processo de perseguição em cima dos funcionários da Sabesp. Tanto é que na Folha de São Paulo agora foi confirmado no sábado, nós fizemos a nossa audiência pública no dia 5, dia 7, agora tem uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo exatamente que o governo da Sabesp estava reprimindo os servidores da Sabesp para que eles não proibindo que eles divulgassem informações internas do órgão, inclusive montando um dicionário da crise, né? E é cômico, né? Por exemplo, para que os funcionários não falem em volume morto, mas em reserva térmica. Então há uma preocupação muito grande com essa questão da informação. Aqui a matéria, então, o dicionário é o seguinte, olha, ao invés de falar em racionamento, né, os funcionários da Sabesp e os aliados do governo, tem que falar em administração da disponibilidade de água, redução da pressão dos canos. Ao invés de falar de sobretaxa, para amenizar, né, o peso da sobretaxa, você fala em plus ou ônus. Ao invés de crise da água ou crise hídrica, o funcionário vai falar em escassez da chuva. Escassez da chuva ou falta de água. No estado de São Paulo, ao invés de falta de chuvas, falta de mira ou pontaria de São Pedro. Então, quer dizer, a matéria vai mais longe aqui, mostrando o seguinte, que os e-mails dos funcionários estão sendo fiscalizados pela própria Sabesp, em que o governo estava procurando os parlamentares, deputados e vereadores de São Paulo, que são ligados ao governo, da base de sustentação, para pedir também para que eles utilizassem essa terminologia. Então, há uma preocupação muito grande em esconder a crise. Porque se você cria um dicionário da crise, você proíbe os funcionários que trabalham diretamente com o abastecimento de água e se exporem, eles são ameaçados, muitos foram, mas não falaram, né? Não se exporam. Teve o Cachel, que é um engenheiro, mas ele está aposentado, ele foi e falou tudo que tinha que ser falado. Mas outros não queriam se expor. Poucos foram aqueles que foram para o debate, mesmo aberto, porque tem retaliação. Então, uma preocupação com a informação, a falta de transparência. O governador está monitorando a opinião pública, pesquisa o tempo todo, para saber qual vai ser o impacto. Ele se preocupa com a imagem dele, só. A imagem dele em primeiro lugar. Ele vazou agora que havia uma preocupação primeiro fazer um rodízio só na área de Cantareira, né? Então ainda fazer rodízio nas outras regiões, atendidas pelos outros sistemas, como o Guarapiranga. Ele está avaliando como que vai fazer esse rodízio, mas pensando na imagem dele. Ele quer ter dano na imagem política. O governador tem pretensões, ele quer ser presidente da República em 2018. Então essa questão da transparência da informação é fundamental. Vocês lembram que no finalzinho do ano passado, em outubro, vazou um áudio de uma reunião dentro da Sabesp, do Conselho da Sabesp, né, onde o Paulo Massato, o diretor, né, que cuida do abastecimento aqui da região metropolitana, e também uma fala da própria ex-presidente da Sabesp, de uma pena,
presidente Dilma, não, apenas. Né? Eles diziam claramente ali que já era hora para saber se está fazendo uma campanha, né, porque a situação era grave, e que se nada fosse feito, as pessoas teriam que sair de São Paulo e ir para tomar banho em Santos, em Ubatuba e outros lugares. Isso no final de outubro. Ali, então, vazou o áudio, né? Todos tiveram acesso. Então, há uma grande preocupação com do governo em esconder as informações para a população. O governo está preocupado com sua imagem o tempo todo, não só durante o processo eleitoral de crise, como continua fazendo e monitorando a opinião pública, né? Como que ele vai ter menos danos na sua imagem. Isso é grave, nós estamos denunciando isso também. Sobre o Ministério Público tem agido. Nós temos setores progressistas e dentro do Ministério Público tem promotores que estão tendo um papel fundamental, né, denunciando, investigando as causas da crise, pedindo a punição do governo. Acontece que não depende só do Ministério Público, depende também da Justiça. Quando ele entra com a ação civil pública, a Justiça não significa que ele ganha a ação civil pública, né? E a Justiça já é mais conservadora nesse ponto de vista. Porque aqui em São Paulo nós vivemos essa questão da blindagem do governo. O governo é blindado aqui pela mídia empresarial, ele é blindado pela Assembleia Legislativa, sei muito bem como funciona essa blindagem, ele é blindado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ele investiga, não investiga, ele é blindado pelo Tribunal de Justiça, uma blindagem monstruosa do Tribunal de Justiça em relação ao governo estadual. E até mesmo setores do Ministério Público, não o Ministério Público como um todo, depende muito do promotor, da região. O professor falou do grupo de Campinas, é um grupo super sério. O Ministério Público Federal também tem tido ações importantes. Mas quando o processo cai na Justiça, daí você tem a morosidade, a Justiça não é tão avançada, principalmente do TJ de São Paulo. E depende das regras do governo estadual, controla o Tribunal de Justiça, porque ele aprova o orçamento do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça fica de joelhos do Poder Executivo, a Assembleia Legislativa também, porque depende das verbas do Executivo. Então, é uma situação difícil do ponto de vista da Justiça. Porque nós já fomos 3 vezes ao Ministério Público, entramos com representações, mas não é uma tarefa muito fácil. Acho que a grande saída é a mobilização da população. Então, o que o Célio está fazendo aqui. O caminho é esse, acho, mobilização com informação, né? Nós temos que ter informações técnicas, informações políticas, essa contribuição do professor é fundamental. Ele sai da universidade, dá uma grande contribuição. É importante a gente ter esses instrumentos técnicos, políticos e de mobilização popular, mobilização da sociedade, fazendo debate, pressionando o governo. Nós queremos a verdade, nós queremos saber. A música do Gilberto Gil, a música dele chama Queremos Saber, música dos anos 60, que foi gravada pela Cássia Eller, que fala exatamente sobre isso. Nós queremos saber o que vai acontecer, né? E o governo ainda tem todas as informações, ele tem todas as informações dos órgãos, as empresas estatais. Então, acho que o caminho é esse, mobilização. A questão política é uma questão política, não partidária, não. Partidária também concordo, né? Porque tudo é política, a política atravessa todas as áreas da nossa existência. A política é a arte da busca do bem comum, da arte de bem governar para todos, né? Não há neutralidade política. A ciência não é neutra, a técnica não é neutra, não existe isso. Paulo Freire dizia, o grande educador brasileiro, que a educação também não é neutra. A educação ela toma partido, não partido político, um partido de classe social, tem lado, né? E eu acho que nós vivemos uma crise política que tem a ver com escolhas políticas, com direcionamento político, do orçamento. Por que não se investiu, né, no orçamento do Estado de São Paulo na construção de novos reservatórios, ou na captação de água de outros mananciais, ou mesmo por que não houve a preservação dos mananciais existentes? É um processo de desmatamento assassino aqui no Estado de São Paulo. E, só para concluir, no finalzinho do ano passado, no apagar das luzes do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei 219, nós não vamos esquecer nunca
o número dele, 219 de 2014, que intensificou o desmatamento do Estado de São Paulo. É um projeto encomendado pelo agronegócio, que foi apresentado pelo líder do governo, o deputado Barros Nois, que foi aprovado a toque de caixa. Dos 94 deputados, só 2 votaram contra. Eu votei contra, logicamente, e o deputado de Ribeirão Preto, Rafael Silva, do PDT, do PSOL. PDT, só 2 votos contra. O projeto foi encomendado, patrocinado e financiado pelo agronegócio, pelas empresas do agronegócio do Estado de São Paulo, que na verdade foi a aprovação do Código Florestal Estadual, que além de reproduzir o nefasto Código Florestal Nacional de regulamento, que é péssimo o Código Nacional, Florestal Nacional, é horrível aquele código que foi aprovado, ele não só regulamenta, como piorou muito mais a situação do Estado de São Paulo. Isso já no auge da crise aqui do Estado de São Paulo, foi aprovado esse projeto de lei 219. E na lei seguinte, dizendo assim, nós vamos ter que mudar, logicamente, nosso padrão de consumo de água, tanto do ponto de vista doméstico, industrial, do ponto de vista agrícola, nós vamos ter que ter novos comportamentos. A universidade tem que colaborar, ela tem que ser a vanguarda, né, como a colega falou, e na USP não foi tomada nenhuma medida, né? É uma vergonha, porque a maior universidade do Brasil tem que ser vanguarda, tem que dar um exemplo, sair na frente. Mas aqui a USP está numa verdadeira crise, nós estamos acompanhando, talvez está num apagão aqui de recursos, de gestão. Estamos acompanhando toda a crise aqui, a falta de recursos. Eu acompanho aqui muito tempo a crise da universidade, eu fiquei aluno aqui, de mestrado, doutorado, conhecemos muito bem a crise, o apagão das universidades, produzida também pelo governo. Mas enfim, é isso, pessoal. Acho que mobilização é fundamental agora, pressão social, é isso que vai obrigar o governo a tomar alguma atitude, pelo menos ser transparente e honesto com a população. Como nós vamos passar por essa crise, como nós vamos atravessar aqui esse deserto. Muito obrigado.